ao nosso bate-papo do domingo, a Voz do Araripe. Boa tarde, Ed. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Voluntários. Ed, é sempre um prazer poder estar conversando com você, poder estar conversando com a população da região do Araripe, que eu sei que essa rádio tem uma abrangência regional, e é sempre bom a gente dialogar e construir ideias e rever erros que aconteceram para que a gente não cometa os mesmos erros, né? Meu papel como político é orientar a população para o caminho melhor. Eu tenho a obrigação, como me disponho a política, de ver qual é o caminho melhor e indicar para a população. Então esse é o trabalho de um bom político, organizar o povo para fazer coisas boas e lutar contra aquelas coisas que prejudicam a nossa população. Importante agradecer aqui aos nossos parceiros, ao Cleomás Vasconcelos, esse é diferente, ex-prefeito de Santa Filomena, agradecer também a Toque Decor, agradecer a Farmácia Cordeiro, também com a gente no programa A Voz do Araripe. Júlio, vamos começar falando então sobre essa sua trajetória, inclusive já se colocou à disposição da população de Oricuri como candidato a prefeito. A vereador ainda não, né, Júlio? A vereador ainda não. Prefeito e deputado, né? Prefeito e deputado. Vamos começar com essa ideia de prefeito, que tem lhe motivado a colocar seu nome nessas últimas eleições para prefeito de Oricuri, dada a polarização que a gente sempre encontra no município. Ed, foi justamente essa polarização que me fez ser candidato. Eu vi o cenário e não me agradava ter dois candidatos de uma oligarquia, que na verdade é uma oligarquia que se divide em dois grupos, que na verdade são um só. Para você ter uma ideia do cúmulo do absurdo, é o cúmulo do absurdo. Um candidato não pode sair candidato porque a justiça interferiu. A justiça disse, você não pode ser candidato porque você é cunhado do outro. Aí o cara pode pensar, oxe, mas cunhado, o que é que tem a ver? Para a lei, o cunhado é a mesma colocação de irmão, porque ele vai ter direito na herança do pai da mulher dele. Quando a mulher dele receber, ele vai usufruir. Então é herdeiro também. Então por isso aí a justiça já entende que é uma única família. Aí sai um sobrinho que é candidato. Aí fica aí o povo, o grupo Ramo, o grupo Coelho. Sabe como era o nome do candidato? Vitor Ramos Coelho. Vitor Ramos Coelho era o candidato. É brincadeira um negócio desse. Aí chegou na hora do debate, uma pouca, assim, eu não vou falar algumas palavras que são de baixo calão, não sabe? Mas é uma coisa que deixa a gente desgostoso. Uma briga de família, num pleno debate político. Você falou mal de meu pai, da minha mãe, do meu tio, porque meu primo, você morava na minha casa. Peraí, isso é um debate político ou é aquele programa Casa de Família? Transformar o debate num caso de família, assim, para deixar a nossa população alheia ao que realmente interessa para o povo, ao que realmente interessa, a geração de emprego, a geração de renda, a prosperidade, a educação, a saúde. Então, essas coisas é o que interessa. E foi com esse intuito que eu comecei a entrar na política. Quando cheguei lá, eu tive que passar por esse vexame de querer falar das coisas que interessavam para a gente e ter que ouvir briga de família. Então, é essas coisas que me faz estar na política. Tinha outros candidatos, mas aí eu via que não tinha a desenvoltura, não tinha a preparação necessária para poder pleitear um cargo de prefeito, né? Embora sejam pessoas que eu respeito, mas aí não estava numa colocação, eu falo não na preparação financeira, que a questão política não é financeira, né? Vamos separar uma. Você acha que a questão financeira ainda é quem domina o debate público em Oricuri, nessa questão das eleições, Júlio? Infelizmente, a questão financeira é que pesa. A questão financeira é que pesa. Mas eu tenho esperança que a gente possa olhar com outros olhos, olhar a política de uma maneira diferente, não pela capacidade financeira da pessoa, mas pela luta, pelos ideais, pelo que ele representa. Então, eu me coloco na representação de uma transformação social, de uma mudança social, para a gente ter outro tipo de sociedade, e não essa que a gente tem, onde os empregos que tem aqui é o da prefeitura. As empresas que crescem aqui são aquelas empresas que prestam serviço à prefeitura.
Nós não temos um ambiente econômico para o jovem arrumar um emprego, para o pai de família sustentar a sua família, para ter uma prosperidade através do trabalho. O trabalho hoje em nossa cidade se tornou uma coisa que a pessoa tem que estar se humilhando para trabalhar, tem que estar se humilhando para arranjar um emprego. E quando ganha o salário não dá para nada. Então essa é uma situação deprimente, opressiva. E a gente quer transformar essa situação. A gente quer uma sociedade onde o estudante e o trabalhador seja valorizado, onde aquela empresa que produz, que presta um bom serviço, ela seja valorizada. E não seja valorizada aquela empresa que está amigada com os líderes políticos. E a gente vê o resultado disso aí. A gente vê o resultado das operações da Polícia Federal, as operações do Ministério Público, que vem desvendando esses enlaços que certamente só dá em prejuízo do povo e em benefício dessas pessoas. É contra esse tipo de política que eu me disponho. É contra esse tipo de política. A empresa, o empresário quer ganhar dinheiro, produza um bom produto, produza um bom serviço, e aí você vai ter o seu lucro. Mas a situação de hoje não é assim. Isso é o que a gente vê na nossa cidade, não só na cidade de Oricuri, mas na região do Araripe. Se você observar, todas as cidades é a mesma política, a que a gente chamava a política da miséria. Porque nossa região, se você for olhar o produto interno bruto, é muito pouco. Então a gente precisa elevar a produção, a gente precisa qualificar os nossos produtos para que os nossos jovens tenham oportunidade. Nós podemos citar, por exemplo, a questão do IF. O Instituto Federal foi instalado aqui, o investimento do governo federal de mais de 10 milhões. A prefeitura passou quase 10 anos para fazer a estrada de acesso. A estrada que dá 500 metros. E os alunos tinham que passar na lama, e o carro atolava, e era aquela tristeza para os alunos, né, que queriam estudar. Então, é esse tipo de coisa que atrapalha o progresso de nosso lugar. E vendo toda essa situação, eu pensei, eu tenho que ser candidato, eu tenho que me dispor. E aí eu falo com os jovens e falo com a população, jovens que estão me escutando, vocês que são de classe trabalhadora, vocês que são de pessoas mais humildes, quem tem que fazer a transformação são vocês. São vocês. Vocês não pensem que filho de fazendeiro vai fazer transformação nenhuma. Filho de fazendeiro vai trabalhar para cuidar do que a sua família já tem. Ele não está preocupado em desenvolver nada, ele não está preocupado de gerar emprego. Se você for conversar com o administrador hoje, você chega para ele e diz, prefeito, vamos fazer isso assim para gerar emprego? Ele vai responder, mas para quê? Eu já sou prefeito, eu não preciso de sair. Quem precisa de sair é tu, e não eu. Então, é isso que a gente tem que mudar. E a gente muda como? Aqui, conversando contigo, conversando com a população, falando à população que pode ser diferente e que a gente precisa fazer diferente. Então, eu não me canso, essa esperança vai ficar em mim sempre, eu sempre vou ter essa disposição, e eu peço a Deus que me deixe, que não me deixe cair na vala que os outros já caíram. Quantos candidatos não se apresentaram? Mas quando chega uma oferta, vão lá e se debruça sobre aquela oferta que os coronéis dão. Já recebi oferta, já me chegaram para mim, Júlio, ó, vem para cá, que aqui é bom, vem para cá que tu vai ganhar o teu. Eu digo, não, meu amigo, me desculpe, mas eu não estou interessado, não. Eu sou uma pessoa que eu não me conformo com migalha, eu quero mais. Eu não sou rico, não, eu sou pobre, trabalhador, mas eu descobri que a gente tem que querer mais, a gente não pode se conformar com migalhas. E é o que eu digo para os jovens, o futuro é de vocês. Vocês podem fazer essa transformação. Então, eu falo assim porque as pessoas mais velhas já estão mais acostumadas com o sistema, já acham que não vai mudar. Ed, a principal coisa que eu enfrento aqui, né, na população é essa questão de que não muda. Não tem jeito não. Então veja, esse é o principal trabalho meu, é fazer as pessoas acreditar que dá para fazer diferente. É uma luta difícil, mas eu acredito que dá para fazer. Essa questão da política, quando você fala de recursos, a Justiça Eleitoral diz que tem que proporcionar direitos iguais para todos os candidatos. É só falácia ou você que foi candidato experimentou essa tal igualdade,
para a disputa, Júnior? Não, na verdade não há uma igualdade, mas eu também compreendo porque você também não pode dar um ouvido ou não pode dar espaço a uma pessoa que não tem representação nenhuma. Por exemplo, eu vim do nada. Tudo bem, eu tinha uma boa intenção, eu tenho um bom projeto, eu tenho uma ideia, eu tenho um conhecimento da situação, mas nem todo mundo é assim. Tem pessoas que entram na política de aventureiro, de tirar proveito. Então, o sistema também tem que se prevenir dessas pessoas. Então, assim, existe essa dificuldade, mas essa dificuldade é compreensível. Não vou aqui ser hipócrita, dizer, não, tinha que ser diferente. Não, porque se já pensou, imagina aí 30 candidatos, cada um querendo se tirar proveito. Então, é isso que a justiça tem que privar. Então, algo que complica em certo modo, mas tem a sua justificativa, né? Oricuri tem jeito? Tem. Oricuri tem jeito. Nosso povo é trabalhador, nosso povo é manso, nosso povo é obediente, nosso povo tem vontade. Agora, nosso povo é enganado. Nosso povo é enganado cotidianamente pelas mídias, pela propaganda, pelos cabos eleitoral. É impressionante. Aqui, população, preste atenção. Na sua comunidade, muitas vezes, tem um cabo eleitoral, que é uma pessoa que se mostra ser boazinha, que se mostra ser atenciosa com a população, mas, na verdade, come dinheiro dos coronel. Ele dá uma de bom para você, para lhe enganar, para depois colocar você para votar nos coronel, que é o chamado cabo eleitoral. O cara quer ser candidato, vê um deputado lá da Baixa da Égua, como diz a história, lá não sei de onde, e aí ele chega no povoado, aí procura aquela pessoa que é mais conhecida, dá uma quantia em dinheiro para aquela pessoa, e aquela pessoa vai pedir voto para ele. E vai dizer, fulano é bom. Não, essa pessoa está recebendo dinheiro. Então, cuidado com os cabos eleitorais. Tem muito cabo eleitoral, que é aquela pessoa da comunidade, que é conhecido, que recebe dinheiro do candidato. E por isso que ele vota nele. Ele não vota nele porque está pensando em você, não. Ele está votando no candidato porque recebeu. E isso a gente vê muito. E a população precisa estar atento para isso. Precisa estar atento. Aqui na cidade de Oricuri, foram 12 mil votos para pessoas de fora. Para pessoas que não são daqui. Enquanto pessoas daqui não tiraram voto. Agora, eu não vou botar culpa no povo, não. Eu boto culpa em quem? Nos líderes. Eu conversando com o vereador disse, não, o problema é o povo. Eu digo, o problema não é o povo, não. O problema são vocês. Vocês é que é os cabeça. Porque tem até uma passagem bíblica para quem diz que o povo é que nem o sacerdote. Se o sacerdote for errado, o povo vai junto. O povo não tem a obrigação de saber de sociedade, organização, de saber como é que funciona a política. Agora, quem está dentro tem a obrigação. Então, nós temos líderes que são mercenários. São pessoas mercenárias, que enganam o povo para tirar proveito, que usam o poder do povo contra o povo. Isso é o que a gente vê no noticiário, isso é o que a gente vê nas operações da Polícia Federal. E na cidade de Oricuri, não só na cidade de Oricuri, mas em quase todas as cidades da região do Araripe, a gente tem Câmara de Vereadores inerte. Tem Câmara de Vereadores de pessoas que estão só esperando o dia da eleição para sair enganando o povo. Passam 4 anos calado, aí quando é no dia da eleição vão atrás de voto. Então, a população tem que se atentar para esse tipo de vereador. Vereador que diz que é da base do prefeito, não é da população, não representa a população. Eu digo aqui, vereador que se declara base do prefeito não representa a população, porque não é papel de um vereador ser base de prefeito nenhum. O papel do vereador é fazer o seu trabalho de fiscalizar as ações do prefeito e de propor projetos. Esse é o trabalho de um vereador. Vereador não tem que ser base de prefeito, não. É um poder independente. É um poder independente. Como é que pode ser independente se é base? Então, cuidado com os vereadores que são da base dos governos, em todas as cidades do Araripe. Cuidado com esse tipo de vereador. Ele não representa o povo. Agora, em contrapartida, nós temos uma oposição que é inerte, que são aqueles que não querem prejudicar o prefeito, porque quando o deles entrar, eles vão se favorecer. Então, é impressionante. Por exemplo, aqui na cidade de Oricuri, eu fui na Câmara de Vereadores e conversei com cada um dos vereadores. Apertei na mão e disse, olha, esse caso de corrupção, vocês não podem passar pano, não. Vocês têm que chegar junto.
vocês têm que investigar, tem que botar CPI se for preciso, né? Comissão Parlamentar de Inquérito, e tem que apurar. Ah, mas aí não é papel nosso. Como que não é papel de vocês? É exatamente... Isso ouviu de vereadores da cidade de Oricuri. De vereadores da cidade de Oricuri. E teve um que chegou para mim e disse assim, esse dinheiro era para nós gastar. Eu digo, oxe, nós gastar? Aí eu não tive tempo de falar com ele mais, mas eu ainda procurei ele para perguntar quem era esse nós. Porque eu não era. Comigo não era. Se ele fala que o dinheiro é para nós gastar, deve ser ele e os parceiros dele, porque eu não é. Eu ainda procurei o vereador para me informar direito o que é que significa isso. Eu disse, vereador, a gente tem que chegar junto aí, não pode passar pano. Ele disse, não, Júlio, esse dinheiro era para nós gastar. Quem será que é esse nós? Ele e os parceiros dele. Deve ser, isso é uma suposição minha, porque eu não é, né? Então são essas coisas, Ed. Então a população tem que cobrar dos vereadores. E eu vou dizer aqui, a Câmara de Vereador de Oricuri precisa trabalhar mais. A Câmara de Vereador de Oricuri precisa trabalhar mais. Eu bato palma aqui para o trabalho da vereadora Williane. A gente vê o trabalho dela. A vereadora Williane tem feito fiscalização, tem feito denúncias, tem feito um trabalho. E falta os outros também acompanhar esse ritmo. E aí sim a gente vai ter uma administração pública que tenha resultado. Porque sabe o que acontece? O que faz um prefeito bom, o que faz um governo bom é uma oposição. Se a oposição for ruim, o governo também vai ser ruim, porque quem fiscaliza? Não adianta achar, ele está no poder e vai fazer o que é bom. Meus amigos, só o poder controla o poder. Então, se você tiver uma Câmara de Vereadores que seja atuante, o prefeito, por obrigação, vai ter que ser atuante. Agora, se você tiver uma Câmara de Vereador inerte, o prefeito também não vai se preocupar com nada. Esse é o caso de muitas cidades aqui da região do Araripe. Então, eu solicito aos vereadores que estão me ouvindo, se quiser ser reeleito, se quiser, trabalhe, meu irmão, trabalhe. Eu digo a vocês, vereadores, essa política do dinheiro, a gente vai trabalhar para parar isso, viu? Não pense que vocês vão ganhar só com dinheiro, não. No que depender de Júlio Macedo vai orientar a população e vocês vão tomar uma invertida, porque a população vai estar esperta. Vai estar esperta. E eu digo à população, o vereador chegou, lhe ofereceu uma coisa para você votar nele, se você estiver precisando e ele lhe der, receba. Agora não vote, não. Se a pessoa quer lhe dar uma coisa, tudo bem. Agora o voto, você vota em quem você quiser. E outra coisa, Ed, quando o político ele lhe dá 10 conto, pode ter certeza que ele tirou 30 de suas costas. Ele já tirou de você. População, o político que compra voto, ele já tirou dinheiro de você. Nenhum político vai tirar dinheiro do bolso, trabalhar no sol quente para dar dinheiro a ninguém, não. Isso é uma ilusão. Então, quando o cara vem comprar seu voto, é um pilantra, como diz a história, ele está querendo lhe enganar, porque não é assim que funciona. Qual é o trabalho de um prefeito? É juntar o dinheiro do povo e fazer construções, fazer obras, promover os serviços públicos. Esse é o trabalho de um prefeito. O trabalho de um prefeito não é sair dando dinheiro na calada da noite, não. As famílias necessitadas têm que ter assistência social. A assistência social é quem tem que fazer o trabalho de assistir as pessoas. Eu mesmo participei de uma campanha que eu não gosto muito de fazer essas coisas, mas foi necessário fazer uma campanha na internet para ajudar uma criança que estava com um problema de saúde. Veja ao cúmulo que a gente chegou. O sistema de saúde não foi capaz de dar resposta a um tempo necessário para aquela criança. Há 8 meses a criança precisava de atendimento, precisava de resolver aquele problema e ninguém resolvia. Tinha até um exame, né? 20 mil reais, não sei se era um exame, era uma cirurgia, era um tratamento que custava 20 mil reais. E a família não tinha como marcar com isso. E o Estado estava com 8 meses protelando, com 8 meses demorando a dar uma resposta. E aí a gente foi obrigado, a gente teve a necessidade de fazer essa campanha para não ver o sofrimento dessa criança. Então, isso a gente tem que mudar. A gente tem que ter um sistema de saúde que atenda as pessoas. A gente tem que ter uma assistência social. A gente vê aí pessoas que estão se promovendo às custas de pessoas deficientes.
Pessoas deficientes, a criança deficiente, e tem pessoas se promovendo em cima da desgraça dos outros. Por quê? Porque as pessoas deficientes, a assistência social, tem que dar a cadeira de roda, tem que dar o que for necessário, o mantimento, o que for necessário para aquela pessoa deficiente, além do aposento que a gente sabe que não dá para nada, a assistência social tem que chegar junto. É o famoso fazer caridade com o chapéu dos outros, né? É verdade. Eu peço, mas a caridade que vai valer sou eu, mas quem está dando de fato é outra pessoa. Exatamente. E isso acontece no município com o político, Júlio? Acontece muito. Essa é a política que funciona aqui. A política que funciona aqui é aquela política de usar da miséria do outro para se promover. O cara ajuda o administrador público a sonegar o serviço à população. Eu estou fazendo, o município precisa. Exatamente. O ente público, se ele está fazendo, né? Então faça. Essas pessoas que se dispõem a fazer caridade nunca procuraram fortalecer a assistência social para que cada cidadão que chegue lá seja atendido, sem precisar se expor, sem precisar passar vexame, porque a pessoa, ninguém acha bom ter que estar pedindo, ter que estar solicitando por ajuda. É direito. Nós somos brasileiros, nós somos cidadãos e nós temos direitos. E esses direitos não estão sendo respeitados. Pelo contrário, esses direitos, além de ser tirados, aí tem pessoas que... E aí a gente... Olha, Gente, vou dizer uma coisa para vocês. Quando um político se apresentar como bonzinho, desconfie. Desconfie. Político bonzinho, desconfie. Então, político é aquele que propõe projetos, que propõe serviço social, que propõe um modelo de sociedade. Agora, aquele político que quer ganhar voto te dando remédio na mão, por que ele não te dá um emprego para tu ganhar o dinheiro? Por que ele não te dá uma assistência social para tu chegar na prefeitura e dizer aqui, ó, eu quero isso aqui, é direito meu, e tu ter? Então, ele trabalha para que os serviços do Estado não funcionem para que ele se beneficie. Essa é a política que funciona aqui. Então, a gente tem que estar atento a esse tipo de coisa. E o pior, como eu falei, pessoas que se favorecem em cima da desgraça dos outros. Em cima de dar um remédio, em cima de dar uma feira. Veja só, quando um político ganha voto porque tu tá pobre, o que é que ele vai precisar para ganhar teu voto sempre? Que tu esteja pobre. Ele vai precisar que tu sempre precise dele. É um ciclo. Então, para que é que ele vai ajudar tu se ele só ganha teu voto se tu estiver na miséria? Então, cuidado com esse tipo de política. Esse tipo de política é o que leva a nossa sociedade a estar aonde está. Eu tenho um ideal. Eu até falei para alguns irmãos meus, para alguns amigos, alguns companheiros de política, e alguns ficam sem botar fé. Eu digo, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se eu administrasse a cidade de Oricuri, quando eu entregasse a cidade de Oricuri, nós ia ter o melhor índice de geração de emprego do Nordeste. Ah, é difícil de fazer. É não, meu irmão. Não é difícil de fazer, não. E não faz por quê? Porque não interessa. Porque não interessa. Então, dá para fazer? Dá. Aí eu dialogando com o irmão meu, que a gente sempre dialoga, sempre troca ideia. Aí depois que eu expliquei para ele, disse, assim dá, né? Tá vendo como dá? É fácil, não é difícil de fazer. Aí você diz, oxe, Júlio, é fácil e os outros não fazem. Porque não interessa, meu irmão. Não interessa se o cara ganhou voto comprando voto, se ganhou a política comprando voto, o que é que ele quer saber com geração de emprego? O que é que ele quer saber com desenvolvimento? Sabe o que é que ele vai fazer? Ele vai passar 4 anos na prefeitura enchendo os bolsos para quando for no dia da política comprar o voto de novo. E a gente na miséria. Então a população tem que se atentar para isso. Agora outra coisa, Ed, eu tenho a pessoa que está necessitada. Como é que você vai dizer para uma pessoa que está com a família passando necessidade que ele não receba? Poxa, o cara chega com 100 conto, meus filhos comem feijão a semana toda, não tem um pedacinho de carne que você... E às vezes nem o feijão tem. E você vem dizer que não é para eu receber. Então não tem como você dizer isso. Então, o político veio dar o dinheiro, você está precisando, receba. Agora vote em quem você quiser. Porque se ele está dando porque ele quer. Você está me dando, eu vou receber. Agora o meu voto eu vou votar em quem quiser. É assim que a gente faz. O cara está querendo enrolar a gente enrola ele. Aquele 100 anos de... Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Isso não é de Deus não, gente. Eu estou só brincando aqui. Mas assim, é justificável. É justificável, né? Então é muito difícil uma pessoa que está precisando, por exemplo, um jovem que está desempregado,
cara chega oferecendo um emprego, meu irmão, o cara... Não tem como você dizer não. Não vou não. Então, é preciso entender essas coisas. Eu não vou ser hipócrita e dizer, não, a pessoa recebe porque não presta, que nem um vereador falou para mim, para que recebe? Eu digo, recebe porque precisa, meu irmão. Recebe porque precisa. Né? Como se o povo fosse o culpado. É que nem você chegar para uma criança e enganar ela e dizer que a criança é que é culpada. Não, o culpado é tu que enganou. Então, eu como líder político, eu não sou um populista. Eu não sou um populista. Eu sou um idealista. Eu tenho um ideal. E eu tenho falado à população e tenho pregado esse ideal para convencer a população de que dá para nós fazer. O político tem muito na linha do discurso populista para agradar e temas necessários. Ele se esquiva, Júlio, na sua visão? Se esquiva, joga para a plateia, joga para a torcida. Não tem um objetivo. Eu sou o contrário, eu quero convencer as pessoas de ir por outro caminho diferente. Eu não quero jogar o jogo que está sendo jogado. Você avalia que a população tem entendido esse seu recado? Alguns têm, e eu acredito que com o tempo a população vai escutando, vai ouvindo, vai compreendendo, porque veja só, é muito difícil uma pessoa chegar, imagina, chega um vendedor na sua casa com um produto que você não conhece aquele produto, você não conhece aquela pessoa, e ele chega falando, compra aqui esse produto, mas eu não sei que produto é esse, eu não entendo, como é que eu vou comprar esse produto teu? Com o tempo que ele conhecer o produto, que ele conhecer você, que ele confiar em você, ele vai adquirir o seu produto. Mas dificilmente você vai comprar, um cara chega aqui com um celular, compra aquele celular baratinho, sei lá se porra não é roubado, sei lá se não é roubado, né? Sei lá se isso aí não é roubado, então você fica, às vezes não, mas a pessoa não sabe. Então eu entendo porque a população não votou em mim, eu entendo perfeitamente e tem razão. Agora, com o tempo, aí sim, aí a população vai dar a resposta e isso vai depender de mim também, não vai depender só da população. A população me escutou e a população está me observando. Será que esse rapazinho ele vai entregar o que ele está prometendo? Será que ele não vai se vender? Será que ele não vai desistir? Será que ele não vai mudar a ideia? A população está espreitando, está observando. E quando a população se assegurar de que realmente eu estou convicto daquilo e que dá para fazer, a população chega junto com certeza. Bem, 12 horas e 34 minutos. Hoje a nossa conversa, o nosso programa Voz do Araripe, novo horário, das 12 às 13 horas. A nossa conversa é com o Júlio Macedo, liderança política, também um jovem estudante, um idealista, né, digamos assim. Júlio, a gente vai só tomar uma água rápida e a gente volta falando também sobre aqui o município do Uricuri, sua estrutura política. Eu vou já para o intervalo, mas perguntando o seguinte: se a situação que nós nos encontramos administrativamente, politicamente, economicamente, é o que o povo merece, é o que tem para hoje, ou quem está à frente dos poderes poderia fazer mais? A gente volta já. Deixar o povo ficar em pé.